Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Está começando agora mais uma oração da noite, para que a gente possa juntos refletir na palavra de Deus, conversar com o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo, e depois disso dormirmos em paz e segurança, crendo que Deus estará nos protegendo, apesar das dificuldades e dos problemas que passamos durante o nosso dia. Todas as noites estamos aqui orando com um propósito de oração. E o propósito de oração dessa noite é orarmos por confissão dos nossos pecados. E se você não faz parte ainda desse grupo de oração, eu te peço, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Se o seu desejo é ter um caráter transformado, se o seu desejo é ser cheio do Espírito Santo, se o seu desejo é se preparar para o céu, assim como é o meu desejo, faça isso. Eu também peço que você curta, comente e compartilhe, porque sempre que você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante para você e ele passa a divulgar para mais pessoas. Vamos juntos levando essa mensagem ao mundo todo para que assim Cristo possa voltar nas nuvens do céu o mais rápido possível para nos buscar. E o versículo que nós vamos refletir essa noite é maravilhoso e se encontra em Salmos, capítulo 32, versículo 5. Preste bem atenção, que versículo incrível é esse. Salmo de Davi, e diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha, meus queridos irmãos, que salmo bem lindo esse aqui de Davi, de confissão de pecado a Deus. Davi, muitos de nós sabemos, acredito que quase todos conhecem a história de Davi. Davi foi um homem que adulterou, Davi foi um homem que foi um assassino, mas Davi, depois disso, se arrependeu, entendeu que tinha cometido pecados contra Deus muito graves. E graças à misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus conseguiu convencer Davi do seu pecado. Davi, até aquele momento que ele tinha adulterado com Batseba, e depois que ele mandou matar o esposo dela, ele estava cego pelo pecado. Ele ainda não tinha confessado a Deus seus pecados e continuou com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Vejam, meus irmãos, o quanto o pecado nos cega, o quanto o pecado nos afasta de Deus. Deus então teve que intervir, mandando o profeta Natã até Davi. E todos nós lembramos a história de que o profeta Natã conta uma história para Davi, para fazer ele entender que era ele que tinha cometido aquele pecado contra Deus. Então, quando Davi entende que tinha cometido aquele pecado grave e bárbaro contra Deus, aí sim ele cai em si. O Espírito Santo vem com tudo. Então ali parece que ele desperta, que ele acorda do nada e entende quão grave tinha sido as coisas que ele tinha feito, que até o momento não tinham abalado ele ainda. Então, a partir de agora, ele começa a expressar os sentimentos dele. Isso encontramos no Salmo 32, isso encontramos também no Salmo 38 e também no famoso Salmo 51, quando ele confessa e se arrepende dos seus pecados e pede para que Deus crie nele um novo coração, um coração puro. Mas, queridos irmãos, quando Davi entendeu que ele era um pecador, que ele tinha pecado contra Deus, ele não ocultou o seu pecado. Ele levou o pecado diante de Deus, ele confessou os pecados a Deus, ele abriu o coração a Deus, e Deus, com o tamanho da sua misericórdia, da sua bondade, da sua paciência, o seu amor infinito, o perdoa, o purifica e o transforma. Que Deus maravilhoso é esse a quem a gente serve, meus queridos irmãos. Mas assim como aconteceu com Davi, também acontece com nós muitas das vezes. Nós ficamos cegos pelo nosso pecado. Mas hoje, se nós estamos aqui nessa noite, se nós estamos ouvindo essa reflexão, nós vamos orar juntos agora depois. Nós entendemos que somos pecadores, que pecamos contra Deus. Talvez não seja um pecado tão grave como foi o de Davi, mas para Deus pecado é pecado. E nós precisamos confessar esses pecados a Deus, não ocultar esses pecados de Deus, para que a gente não venha ficar cego, não venha ficar com o coração endurecido e acabe nos tornando incrédulos e nos afastando de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, eu decidi criar essas noites de oração, com o intuito de nós crescermos espiritualmente, de nós nos prepararmos para o céu, e confessar os nossos pecados é o primeiro passo para a salvação. Precisamos dizer a Deus: eu sou um pecador, Pai. Eu preciso da tua misericórdia. Eu, sem o Senhor, eu não consigo fazer nada. Eu preciso me humilhar diante de Ti. Estou aqui dizendo a Ti que eu tenho esse pecado e eu peço a Ti que o Senhor me perdoe, me purifique, me transforme e crie em mim um novo coração, assim como fez Davi. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, nos perdoar. E quando Ele nos perdoa, meus irmãos, o pecado é libertador. Nós tiramos um peso de cima de nós e colocamos esse peso em cima de Jesus, que foi quem morreu por nós na cruz, meus queridos irmãos.
Que incrível isso! Um ser totalmente puro, recebendo os nossos pecados. Nós pecamos todos os dias, nós pecamos toda hora, todo momento, a cada minuto. Nós somos pecadores, precisamos levar isso a Deus e não mais ocultar os nossos pecados. Se você tem esse desejo de todas as noites confessar os seus pecados a Deus, se você tem esse interesse assim como eu, e se você quer manter esse propósito assim como eu, vamos orar juntos. Pai, a cada noite eu quero confessar os meus pecados a Ti. E por que eu sempre digo à noite? Porque nós acordamos de manhã e nós começamos as nossas atividades. E aí nós vamos trabalhar, nós vamos fazer todas as coisas que fizemos durante o dia. E quando a gente chega à noite, é o momento que nós vamos descansar. Então o mais certo é pedirmos perdão à noite antes de dormir. E aí no outro dia nós vamos acordar, fazer as nossas atividades e de noite vamos pedir perdão de novo a Deus. Você quer isso? Você tem esse propósito? Porque o pecado, Isaías 59:2, nos separa de Deus. Então nós precisamos levar esse pecado a Deus e ficarmos sem Ele. E todos os dias nós vamos pecar, todos os dias vamos pedir perdão a Deus e todos os dias Deus vai nos perdoar se nós abandonarmos esse pecado. Vamos orar juntos? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome, Pai querido. Te damos graças, Pai, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. O Senhor nos cuidou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos deu alimento, o Senhor nos deu trabalho, o Senhor nos deu a saúde. E embora muitas pessoas não tenham saúde nesse momento, mas mesmo assim sabemos que o Senhor está ao lado delas. O Senhor as cuida, o Senhor as ama, o Senhor as protege e o Senhor não irá deixá-las sozinhas, Pai. Sabemos também que vivemos num mundo, um mundo de pecado, que cada vez mais se aproxima do fim, Pai. E o que nós precisamos aprender hoje é que precisamos confessar os nossos pecados a Ti, Pai. Embora perdamos a nossa vida aqui na terra, um dia nós vamos estar contigo para viver eternamente, mas para isso precisamos confessar os nossos pecados. O pecado ele nos cega, assim como cegou Davi, Pai. Davi ficou cego depois que ele cometeu essa série de pecados. Precisou ir um profeta teu contar uma história para ele entender então que ele tinha pecado grandemente contra ti. Mas graças te damos, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, porque assim como Davi foi acordado por Ti pelo Teu Espírito Santo, foi convencido dos seus pecados, confessou o pecado a Ti e o Senhor grandemente o perdoou, Pai. E assim também acontece com nós hoje, querido Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados a Ti, se nós pedirmos perdão aos nossos pecados a Ti, o Senhor também irá nos perdoar, o Senhor também irá nos purificar, o Senhor também irá nos transformar, querido Deus. Não deixe, querido Deus, ficarmos sem confessar os nossos pecados a Ti, que possamos levá-los diante de Ti, que não venhamos a ficar cegos, assim como Davi ficou por causa do seu pecado, Pai. Hoje nós estamos aqui essa noite, hoje nós temos a oportunidade de pedir perdão a Ti pelos nossos pecados. Te damos graças, te damos glórias, Pai, porque o Senhor é um Deus paciente, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus de muito amor, que embora já tenha morrido por nós na cruz, ainda assim vive todos os dias para nós aqui nessa terra, Pai. Nos ajude, querido Deus, a vencer as nossas tentações, a vencer as nossas práticas pecaminosas, a levá-los diante de Ti, Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, e termos certeza que o Senhor irá nos perdoar, irá nos purificar, irá nos transformar, querido. Peço agora, Pai, que o Senhor esteja com cada um que está aqui orando comigo nessa noite, Pai. Que o Senhor proteja a cada um, que os Teus anjos estejam na casa de cada um. Ajude-nos a dormir uma noite tranquila, descansada na Tua presença e termos um ótimo início de quarta-feira, Pai. Coloque em nosso coração o propósito de andarmos ao Teu lado, o propósito de fazermos a Tua vontade e o propósito de nos prepararmos para o céu. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, se vocês gostaram do vídeo dessa noite, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe, para que cada vez mais pessoas conheçam a respeito da palavra de Deus, para que cada vez mais pessoas tenham o caráter transformado. E assim, quando Cristo voltar, podemos estar todos juntos, prontos para irmos morar com Ele no céu. Se esse é o seu propósito, faça isso. Divulgue essas mensagens também nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, e vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.